Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Joel 2 apresenta uma mensagem impactante de alerta, arrependimento e esperança. O profeta descreve o dia do Senhor como um momento de trevas e juízo iminente, simbolizado pela invasão de um exército poderoso e devastador que traz desolação sobre a terra. No entanto, em meio à advertência, Deus chama seu povo a um arrependimento sincero, prometendo restaurar suas vidas e abençoá-los abundantemente. O texto culmina com uma profecia extraordinária: o derramamento do Espírito Santo sobre todas as pessoas, apontando para a salvação e a presença divina acessível a todos que invocarem o nome do Senhor. Uma mensagem atemporal que combina a seriedade do juízo com a profundidade da graça divina. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Joel 2 do livro de Joel da Bíblia. Um exército de gafanhotos. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. Está próximo. 2 é dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu nem jamais se verá nas gerações futuras. 3 diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama. Diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado, nada lhes escapa. 4 Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando. 5 Com um barulho semelhante ao de carros saltam sobre os cumes dos montes como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. 6 Diante deles povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. 7 Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos marcham em linha, sem desviar-se do curso. 8 Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos sem desfazer a formação. 9 Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha. Sobem nas casas, como ladrões entram pelas janelas. 10 Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. 11 O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem à sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Convertam-se ao Senhor. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Joel 2 apresenta uma mensagem poderosa e multifacetada, que pode ser dividida em 3 seções principais: um alerta solene sobre o dia do Senhor, um chamado ao arrependimento e a promessa de restauração e derramamento do Espírito Santo. Primeiro, o alerta: o dia do Senhor e o exército de gafanhotos, versículos 1-11. A passagem começa com um chamado urgente para que os habitantes de Sião reconheçam a iminência do dia do Senhor. Esse dia é descrito como um tempo de trevas, destruição e juízo, simbolizado pela invasão de um exército de gafanhotos. Esses gafanhotos são descritos como uma força implacável, organizada e devastadora, que consome tudo à sua frente. Essa imagem representa o juízo divino sobre o pecado e a desobediência. O texto ressalta o poder soberano de Deus, que comanda até mesmo os elementos da natureza para cumprir seus propósitos. Voltamos à leitura. 12 Agora, porém,
declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. 13 Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. 14 Talvez ele volte atrás, arrependa-se, e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. 15 Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. 16 Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. 17 Que os sacerdotes, que ministram perante o Senhor, chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando, poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer pelos povos, onde está o Deus deles? Mais uma breve análise textual. Segundo, o chamado ao arrependimento, versículos 12 e 17. Apesar da severidade do juízo, o coração do capítulo está no apelo de Deus para que o povo se volte a ele com arrependimento sincero. A expressão rasguem o coração e não as vestes enfatiza que Deus deseja uma transformação genuína, não apenas rituais externos. Esse chamado ao arrependimento inclui jejum, oração e um retorno de todo o coração ao Senhor. Deus é apresentado como misericordioso, compassivo e disposto a perdoar, mesmo diante da desobediência de seu povo. Voltamos a ler. A resposta do Senhor. 18 Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. 19 O Senhor respondeu ao seu povo: Estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. 20 Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. 21 Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. 22 Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. As árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. 23 Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois ele dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. 24 As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. 25 Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. 26 Vocês comerão até ficarem satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. 27 Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. O dia do Senhor. 28 E, depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. 29 Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. 30 Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. 31 O sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. 32 E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Última análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Novo Testamento. Terceiro, a promessa de restauração e derramamento do Espírito Santo, versículos 18-32. Após o arrependimento, o capítulo muda de tom, trazendo promessas de restauração. Deus promete abençoar o povo com prosperidade, trazendo de volta as chuvas, o trigo, o vinho e o azeite. Ele garante que a humilhação será substituída por alegria e que o povo experimentará sua presença no meio deles.
Uma das passagens mais notáveis desse capítulo é a promessa de que Deus derramará seu Espírito sobre todas as pessoas, permitindo que jovens, velhos, servos e servas experimentem sonhos, visões e profecias. Essa profecia tem um cumprimento futuro, apontando para o evento de Pentecostes no Novo Testamento, Atos 2. O texto conclui com uma mensagem de salvação: aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Significado teológico e espiritual. Um juízo e misericórdia. Joel 2 enfatiza que Deus é justo em seus julgamentos, mas sempre oferece um caminho de retorno e restauração para aqueles que se arrependem. 2. Transformação interior. O arrependimento deve ser sincero e do coração, demonstrando que Deus valoriza a autenticidade sobre os rituais externos. 3. Esperança e salvação. Mesmo em meio ao juízo, há uma promessa de salvação e derramamento do Espírito, destacando a graça e o amor de Deus. Aplicação atual. Joel 2 nos chama a refletir sobre nossa própria caminhada espiritual. Ele nos desafia a buscar um arrependimento sincero, reconhecer a soberania de Deus e viver em expectativa da sua ação em nossas vidas. A promessa do Espírito Santo é um lembrete de que, em Cristo, temos acesso à presença e ao poder de Deus em todas as circunstâncias. Vou te explicar o livro de Joel capítulo 2 de forma didática, organizada por partes e versículos, mostrando o significado espiritual e também as conexões com o Novo Testamento. Primeira parte. O alerta, o dia do Senhor, versículos 1-11. Versículos 1-2. Toquem a trombeta, o dia do Senhor está chegando. Significado. 1 é um aviso urgente. 2. Trombeta igual alerta espiritual. 3. Dia do Senhor igual momento em que Deus intervém com juízo e justiça. Não é apenas um evento histórico, aponta para julgamentos futuros também. Versículos 3-9. Descrição do exército como gafanhotos devastadores. Significado. 1 pode representar um exército real invasor ou um julgamento de Deus simbolizado por gafanhotos. 2. A destruição é total. Antes, abundância, Éden, e depois, destruição completa. Mostra o efeito do pecado. Transforma a bênção em devastação. Versículos 10-11. O sol e a lua escurecem. Quem poderá suportar? Significado. 1. Linguagem profética e cósmica. 2. Indica algo muito maior que um evento natural. 3. O juízo de Deus é inevitável, poderoso e impossível de resistir sem arrependimento. Segunda parte. O chamado ao arrependimento. Versículos 12-17. Versículos 12-13. Voltem-se para mim, rasguem o coração. Significado. 1. Deus quer arrependimento verdadeiro, não aparência. 2. Rasgar o coração igual mudança interior, sincera. Não adianta religiosidade externa sem transformação interna. Versículos 14-17. Convocação de jejum e oração coletiva. Significado. 1. Arrependimento deve ser pessoal e coletivo, toda a nação. 2. Inclui todos, idosos, crianças, recém-casados. Mostra que ninguém está fora da necessidade de Deus. Terceira parte. A resposta de Deus. Restauração. Versículos 18-27. Versículos 18-20. Deus tem zelo e remove o invasor. Significado. 1. Deus responde ao arrependimento. 2. Ele protege, restaura e afasta o mal. Versículos 21-24. Volta da prosperidade. Chuvas, colheitas. Significado. Deus traz provisão, fertilidade e alegria. As chuvas representam bênção e favor de Deus. Versículo 25. Muito importante, restituirei os anos que os gafanhotos consumiram. Significado. 1. Deus pode restaurar perdas do passado. 2. Não apenas material, mas também tempo, oportunidades e vida espiritual. Versículos 26-27. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Significado. 1. Objetivo final não é só bênção. 2. É relacionamento com Deus. Quarta parte. A promessa do Espírito. Versículos 28-32. Essa é a parte mais profética e poderosa. Versículos 28-29. Derramarei do meu Espírito sobre todos. Significado. Deus promete algo novo.
Seu espírito não seria só para profetas mas para todos. Inclui filhos e filhas, jovens e velhos e servos e servas. Ligação direta com o Novo Testamento. Isso se cumpre em Atos dos Apóstolos capítulo 2, Pentecostes. O apóstolo Pedro cita exatamente Joel 2. 2. O Espírito Santo é derramado sobre todos os que creem. Cumprimento em Pentecostes. Versículos 30 a 31, sol em trevas, lua em sangue. Significado: sinais antes do juízo final e aponta para o fim dos tempos. Ligação com Apocalipse e Jesus Cristo falando sobre o fim, Mateus 24. Versículo 32, chave: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Significado: a salvação é oferecida a todos. 2. Depende de fé e clamor sincero. Ligação com o Novo Testamento. Esse versículo é citado em Romanos 10:13 e aplicado à salvação em Jesus. Mostra que a salvação agora é para todas as nações e cumprida em Jesus Cristo. Resumo geral, bem direto. Joel 2 ensina uma sequência espiritual clara. Deus alerta sobre o juízo. 2. O povo é chamado ao arrependimento verdadeiro. 3. Deus responde com misericórdia. 4. Ele restaura o que foi perdido. 5. Derrama o Espírito Santo. 6. Oferece salvação a todos que o invocam. A mensagem principal. Primeira, Deus é justo, mas também misericordioso. Segunda, o arrependimento sincero muda o destino. Terceira, Deus pode restaurar qualquer perda. Quarta, a promessa do Espírito se cumpre em Jesus. Quinta, a salvação está disponível para todos. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Agradeço ao nosso Senhor pela oportunidade de ter feito este vídeo e a todos que assistiram até agora. Nós veremos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!